Olá, boa tarde, Tavon. Tudo bem com vocês? Nós estamos de volta com a nossa aula de religião. Ela é uma continuidade e que possivelmente a gente ainda não termina ela nessa aula de hoje, certo? Tem por título Luta e Esperança até o fim. Então, no início, quando eu comecei a explicar essa aula, nós falamos da esperança. Como o próprio texto diz, o assunto da aula diz, luta e esperança até o fim. Por que se tratando de esperança? Porque no texto nós observamos a história que é contada. São histórias de cristãos, que passaram por momentos difíceis, por dedicarem sua vida a uma vida cristã realmente, a seguir a Cristo, a obedecer, a transmitir os seus conhecimentos, os seus ensinamentos. E a gente observa que esse povo, realmente, eles passaram por momentos difíceis. Momentos em que alguns chegaram a desistir, dessa caminhada. Então, o texto ali mostra para nós que não foi fácil, desde o início das primeiras vidas, como a gente viu falando no texto sobre a vida cristã, como hoje ainda não é realmente fácil. Diferente de antigamente, hoje nós observamos que tem países ainda que tem essa proibição ao pé da letra, que é proibido falar desse amor, é proibido falar desse evangelho, Nós no Brasil temos essa bondade, que ainda temos a liberdade para falar sobre esse assunto, para falar sobre esse conhecimento, sobre esses ensinamentos. Então, o texto relata que muitos dos cristãos passaram por momentos difíceis, onde muitos deles perderam a sua própria vida. Eles se encontraram em uma situação que ou negavam o nome de Cristo para continuar vivo, ou continuaria firme, na promessa de Jesus, e perdiam as suas próprias vidas. Então, muitos fizeram as suas escolhas. Não era um momento fácil, o qual eles passaram. A gente vê que foi através de muito sofrimento, mas que alguns conseguiram, chegar do outro lado, cantando realmente a vitória. Então, o que diz aqui o nosso primeiro parágrafo, dando continuidade ao nosso texto? Na verdade, quanto pior for a descrição da tragédia, maior é o apelo para confiar em Deus, que está no comando e vai ser vencedor apesar de tudo. É como se o Apocalipse estivesse dizendo à comunidade cristã e a todos os povos em todas as épocas: o que vocês estão passando não pode ser pior do que esta guerra. Seja qual for o tamanho da catástrofe, fiquem firmes com Deus. Ele pode mais. O texto ele mostra para a gente que, diante das dificuldades, diante do problema, do tamanho que seja o problema, por maior que seja a luta que todos nós passamos, Deus ele está conosco. Então, ele só quer uma coisa, que você mantenha a sua fidelidade, que você se mantenha firme, porque aquilo que nós não conseguimos fazer, é claro que ele vai fazer, por cada um de nós. Então, o que fala no parágrafo? Que ele só quer apenas da gente a fidelidade, que sejamos fiéis a ele, e deixar que ele resolve aquilo que nós precisamos que realmente sejam resolvido. Então, ele mostra que não existe nenhuma dificuldade, não existe nenhum problema que venha a ser maior do que esse nosso Deus, certo? Ele está acima de todos os problemas, ele está acima de toda e qualquer dificuldade. Ele quer apenas que nós confiamos nele realmente. O próximo ponto, uma grande variedade de símbolos de cada lado. Símbolos e imagens apresentadas em visões fantásticas são características próprias da linguagem apocalíptica. Comunicam uma verdade importante, mas não podem ser tomadas ao pé da letra. Só para ter uma ideia como isso funciona, vejamos a descrição simbólica do próprio Jesus, que está em Apocalipse 1, 12 ao 16. Então tá aí
essa descrição simbólica do qual Jesus faz, né? Ele faz uma descrição para que nós venhamos melhor entender. Então, na descrição diz o seguinte: Jesus aparece no meio de 7 candelabros. Então, os candelabros simbolizam as 7 igrejas que o texto vai usar como símbolo de toda a igreja, porque 7 é o número que representa a totalidade. Nós sabemos que esse número ele é usado biblicamente desde o início, né? Desde a criação, onde Jesus criou e descansou, criou o mundo e descansou, e isso formou um total de 7, né? Então, de lá para cá, o 7 ele tornou realmente um número simbólico em toda a história bíblica. O próximo, Jesus aparece com uma longa túnica e um cinto de ouro. Simbolicamente, ele está dizendo que sinais mostram Jesus como sacerdote e rei, que realmente a túnica e o cinto de ouro, ele simboliza, né, vestimentas de rei. Jesus aparece tendo na boca uma espada afiada de dos dois lados. Então, simbolicamente, ele está falando, né, está indicando a dupla força que tem a palavra. E ele ainda compara que ela é como uma espada, né, de 2 gumes, para salvar e para denunciar o mal, certo? Por que ele fala simbolicamente, fazendo a descrição simbolicamente? Para que nós venhamos entender melhor o que a mensagem quer repassar realmente para nós. No próximo ponto, do lado das forças do mal, 3 tipos de figuras se destacam. A primeira é um grande dragão, 2 feras aliadas ao dragão, é a segunda, e a terceira uma mulher rica embriagada de sangue. Então essa história a primeira relata, né, lá em Apocalipse capítulo 12, um grande dragão. Ele ataca a mulher grávida, revestida pelo sol e com uma coroa de 12 estrelas. Ela está para dar à luz. O dragão quer matar o menino que vai nascer, mas a criança nasce e depois carrega rapidinho para junto do seu trono e arranja um refúgio para a mulher no deserto. Como não conseguiu derrotar a mulher, o dragão foi fazer guerras aos descendentes dela. E nós observamos que a história ela continua, porque realmente vai acontecer um momento de guerra, um momento de sangue derramado, como a gente vê aí na própria imagem, que esse martírio foi dos cristãos impostos pelo Império Romano. Então aí começa a guerra, né? Guerra essa que nós conhecemos do lado bem e do lado mal. Então o Império Romano não aceitava realmente a questão do cristianismo e começou realmente essa guerra, né? Então, por causa das imagens fortes, muita gente pensa que é um livro para assustar, mas o objetivo é trazer esperança. Ele fala de Apocalipse quando ele mostra realmente os acontecimentos, porque foram verídicos segundo, né, a história bíblica, e que muita gente tem receio de conhecer essa história, de ler essa história, por causa de imagens fortes que verem realmente nesse livro. Mas no fundo o que ele traz para a gente, o objetivo dele é trazer a esperança. Como eles venceram, né? Como eles conseguiram chegar do outro lado. Então essa é uma esperança que repassa para a gente. Que diante das dificuldades, diante dos desafios, nós temos a esperança de chegar do outro lado. Então o que ele quer mostrar para a gente? Que nós não podemos desanimar com as nossas dificuldades, com os nossos desafios. No próximo parágrafo, a mulher representa a igreja que vai fazer Jesus nascer no meio do povo. O dragão é o mal que ameaça os cristãos. Como Jesus já ressuscitou, agora para persegui-lo, só fazendo guerras aos seus seguidores, que são os descendentes da mulher. E essa guerra ela ainda hoje continua, né? Como eu acabei de explicar lá no início do texto, melhor dizendo. Ainda tem pessoas, cristãos que são perseguidos, que são criticados por realmente fazer esse trabalho. Próximo, 2 feras aliadas ao dragão, lá em Apocalipse 13. O que relata Apocalipse 13? Eram figuras terríveis. A primeira tinha 7 cabeças, sinais de
total poder político, e 10 chifres, símbolos de força. Era arrogante, desafiava Deus. Gente de todos os povos estava dispostas a adorá-la. Apareceu como uma figura voltada para o lado mal, né? E nós observamos que ainda tinham pessoas que valorizavam, ainda tinham pessoas que realmente o adoravam, como se fosse um Deus. E no mundo que nós estamos hoje é diferente? Não, né? Quando levanta-se uma questão dessa, ele também vai ter seguidores. O que a gente observa? Que as pessoas realmente elas são livres para seguir realmente o que quiser. Então, nesse caso, todos aqueles que decidir participar, que decidir acompanhar, eles vão encontrar realmente pessoas dispostas para isso. E não importa o que seja, né? Se é voltado para o lado bem ou voltado para o lado realmente mal. Para isso, as pessoas têm livre-arbítrio e elas podem realmente fazer as suas escolhas. A segunda, menorzinha, mais poderosa, estava a serviço da primeira, fazendo a propaganda do mal para reduzir as pessoas, para seduzir as pessoas. Marcava com um sinal que tinha feito aliança com a primeira fera, e só esses que estavam marcados tinham direito de comprar e vender qualquer coisa. Bem, gente, esse parágrafo nós acabamos de ler em Apocalipse, ele retrata, né? Ele conta isso pra gente de uma forma bem clara, sem esconder nada, de que esse momento realmente é um momento bem complicado, aonde ele fala que esse acontecimento pode realmente ser dessa forma, como o texto mostra, né? Onde as pessoas terão o direito de comprar e vender somente com esse sinal. E essa história ela é conhecida por toda a humanidade. E muitos conhecem ela, né, como o 66, que algumas pessoas ainda não sabem, né, o que se quer dizer o 66. Então, relatada dentro dessa história, o 66 ele significa o 666, relacionado ao número da besta, né? Como fala o próprio texto. Dá para você perceber que isso lembrava como o Império Romano confiscava os bens dos cristãos. Quem lia o texto identificava os marcados, com aqueles que cediam por medo da perseguição. Mas isso não aconteceu só naquela época. Em todos os tempos existem situações em que as pessoas são pressionadas, melhor dizendo, a atrair a sua consciência para conseguir vantagens financeiras. É só ler o jornal com cuidado para descobrir como há consciências que se vendem. Não é diferente quando ele faz essa comparação em relação à ganância, né? Em relação ao poder. As pessoas elas se submetem a tudo para poder conseguir esse poder. Elas fazem qualquer coisa, né? Elas esquecem de que eles são seres humanos normais e que eles terão uma consequência depois. Ele fala colocando em relação a políticos, né? Ele mostra isso de uma forma bem clara, o que realmente está acontecendo no nosso meio nos dias atuais. A gente observa isso, que as pessoas elas vivem de uma forma gananciosa, olhando somente para si. Elas não importam com os que estão, né, ao seu redor, com os que estão ao seu lado. Então, eles fazem qualquer coisa. A gente observa que até mesmo aqueles que têm mais poder, que têm mais condições, o quanto eles puderem tirar de alguém para aumentar mais ainda o dele, é o que eles fazem. E o texto mostra isso, né? Que as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa realmente para adquirir esse poder. Certo? Então, nessa aula, nós vamos ficando por aqui. E ela vai ser terminada em sala, certo, meus amores? Nós ainda temos 2 páginas que serão terminadas em sala, ok? Até a nossa próxima aula. Ainda não vai ficar atividade da aula de hoje, certo?